Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno e nessa aula nós vamos aprender a utilizar a função soma-se. Se você ainda não faz parte do canal, então já se inscreve no canal para você não perder nenhuma videoaula. E se você está aí determinado, está procurando aprender o Excel de uma maneira rápida e única, logo abaixo deixei um link para um treinamento totalmente completo, do zero ao avançado. Dá uma olhada lá que eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá. A função soma-se, como o próprio nome diz, é a junção de duas funções, da função soma mais a função se. Como a gente já aprendeu aqui em outras aulas, né, como utilizar a função soma e também como utilizar a função se, a lógica é a mesma. A função soma-se, ela vai somar um determinado intervalo se atender a um critério que você mesmo vai especificar dentro da função, certo? Então vamos ver aqui um exemplo. Aqui eu criei uma tabela bem básica que são alguns lançamentos, né, dos gastos mensais. Então cada gasto que eu tive ali durante o mês, como exemplo, eu fui lançando aqui na minha tabelinha. Então, vamos supor que eu quero saber quanto que eu gastei no mês de janeiro. Então, eu quero saber quanto que eu gastei no mês de janeiro. Então, eu vou digitar aqui igual, sempre com igual, né? Soma-se. Tab, abre parênteses ali. Então, vamos entender aqui a sintaxe da função. Primeiro, ela pede um intervalo, certo? Depois, ela pede o critério. Então, ou seja, qual critério que vai ter que ser atendido e depois o intervalo de soma. Vamos entender melhor. O intervalo, o que vem a ser um intervalo? Pode ser a sua tabela inteira ou pode ser uma coluna. Como aqui eu quero somar de acordo com o mês de janeiro, então eu vou selecionar a coluna ali, né, dos meses. Então, esse é o meu intervalo, B2 até B22, ok? Então, primeiramente o intervalo. Agora, o critério. Qual que é o meu critério? Eu só quero que some os valores do mês de janeiro. Então, tem que ter ali o mês de janeiro. Eu não quero que apareça nenhuma conta de qualquer outro mês. Então, eu vou colocar aqui entre aspas. Isso é importante, tá? Tem que ser entre aspas. Senão, provavelmente, a tua função aí vai dar errado. Então, eu quero do mês de janeiro. Ponto e vírgula. Então, eu já denominei que se dentro desse intervalo tiver o critério janeiro, ele vai somar. Ele vai somar qual coluna? Não tem como ele somar, né, os meses. O Excel não vai somar texto. Então, eu vou pegar a minha coluna aqui dos valores. Então, o meu intervalo de soma sempre vai se tratar de valores, certo? Ele sempre vai se tratar de valores ou quantidade, alguma coisa que você consiga somar. Então, a maneira de você não errar esse intervalo de soma é lembrar que ele vai fazer uma soma. Então, você precisa de valores nessa coluna, tá? Agora, fecha parênteses. Então, repassando, igual, soma-se, abre parênteses, primeiro intervalo, depois o critério dentro daquele intervalo e depois o intervalo de soma. Vamos ver se deu certo? Então, 970. Então, se a gente pegar aqui, ó, até a última linha de janeiro, a gente pode olhar aqui embaixo, ó, a soma das células dá 970, certo? Aqui tá bem simples, né? Tá na sequência, então daria para fazer de diversas maneiras. Mas pensa de uma maneira grande, né? Uma maneira mais complexa. Uma planilha aí com 5.000 linhas. Então, provavelmente você vai ter mais dificuldade para fazer essa soma. Então, pensa uma maneira que os lançamentos não estão em ordem. Igual aqui, já está em ordem. Janeiro, né? Vamos supor que tivesse aqui misturado. Então, teria também aí uma certa dificuldade, ok? Vamos fazer aqui agora o mesmo exemplo para fevereiro. Então, ó, igual, soma-se, abre parênteses. Então, o meu intervalo é o meu critério, certo?
O meu intervalo é os meses, desculpa. O meu critério, se eu quiser, em vez de eu colocar entre aspas, como eu tenho essa célula aqui, ó, eu posso selecionar aqui a célula fevereiro, certo? E é importante que o texto do critério tem que estar exatamente como aqui no intervalo. Já a gente vai ver melhor isso. Ponto e vírgula, intervalo de soma aqui, os valores. Então, o que mudou agora? O meu critério. Em vez de eu digitar ali entre aspas, eu selecionei uma célula, certo? Com o texto que eu quero. Você pode também selecionar uma célula dentro do próprio intervalo. Não tem problema nenhum, tá? Você pode definir ali o critério dentro do próprio intervalo. Fecha parênteses e Enter. 940, vamos verificar? Então, fevereiro deu 940. Então, o que o Excel faz? Ele vem aqui na primeira linha. É fevereiro? Não. Então, ele não faz nada. É fevereiro? Não. Faz nada. É fevereiro? Não. Não, 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 não. É fevereiro? É. Opa, então essa aqui eu vou somar. É fevereiro? É. Essa aqui eu vou somar. Essa também, essa também, essa também, essa aqui também, essa também. É fevereiro? Não. Então, essa eu não vou somar. É fevereiro? Não. E assim vai. Então, ou seja, o Excel vem aqui na primeira linha, que é onde a gente denominou o intervalo, certo? E verifica se atende aquele critério que a gente colocou aqui dentro da fórmula. Então, se atender o critério, ele soma aqui no meu intervalo de soma, que foi denominado também. Se não atender, ele pula para a próxima linha. E assim por diante. Então, ele somaria isso aqui. Agora vamos a um outro exemplo. Agora eu quero saber quanto que eu gastei no fim de semana. Quanto que eu gastei no fim de semana de janeiro a março. Então, eu vou colocar aqui fim de semana igual soma-se parênteses. Então, o intervalo agora vai ser a descrição, tá? O intervalo agora vai ser a descrição, porque eu quero saber quanto que eu gastei especificamente com o fim de semana. E o meu critério vai ser o próprio aqui, fim de semana, tá? E o intervalo de soma, sempre se tratando de valores. Fecha parênteses e Enter. Então, de janeiro até março, eu gastei com o fim de semana R$480. Vamos verificar? Vamos achar aqui, ó, fim de semana 1, fim de semana 2, 3, 4, 5, 6. Então, somando todos esses fins de semana dá R$480, que é o que a soma C nos retornou aqui. Legal, né? Agora a gente utilizou um outro critério. Aqui, dentro do critério, você pode utilizar você pode utilizar de diversas maneiras. Você pode utilizar texto entre aspas, como a gente fez. Você pode utilizar célula. Você pode utilizar um valor, certo? Suponhamos que você esteja ali trabalhando com a coluna código. Você pode pegar um código, se for igual a 10, então ele vai retornar só o que tiver ali. Você pode colocar maior, menor, igual. Então, suponhamos que você quer somar somente as contas maior do que R$50. Você consegue. Aí você vai colocar aqui, abre aspas, maior que 50, fecha aspas, certo? Você consegue também colocar uma função. Por exemplo, você pode colocar ali a função agora, a função hoje, para ele pegar ali a data. Então, ele vai mostrar, ele vai somar somente as compras realizadas na data de hoje, alguma coisa assim. Então, aqui dentro do critério, você pode diversificar bastante. Então, você pode colocar aí o que você achar necessário. Então, eu gosto de trazer esse exemplo bem simples, né? Para depois você levar aí para o seu dia a dia e poder aplicar no que você utiliza o Excel. Então, é importante você saber que esse critério ele pode ser utilizado de diversas maneiras, ok? Um outro exemplo, seguindo aí a função soma C, né? Só que agora a função soma Cs. O que significa soma Cs? Significa que você vai fazer uma soma, só que agora você vai utilizar mais de um critério, ok?
Vamos entender melhor. Então, você vai somar dentro aqui da nossa tabela, utilizando mais de um critério. Aqui em cima a gente utilizou o critério janeiro, aqui o fevereiro e aqui o final de semana. Agora vamos supor que eu quero saber quanto que eu gastei com o final de semana somente no mês de janeiro. Então eu quero saber quanto que eu gastei em janeiro todo com o final de semana, com os meus aí finais de semana. Então vamos entender aqui a função soma-6. Primeiro, ela começa de uma forma inversa. Ela pede o quê? Um intervalo de soma. Então, o intervalo de soma, já vamos colocar aqui, é os meus valores, né? Lembrando, o intervalo de soma tem que ser quantidade, tem que ser valor, ok? Então, como que eu consigo ver isso aqui, ó? Como que eu vejo que ela pede um intervalo de soma? Aqui embaixo, ponto e vírgula. Agora, ela pede um intervalo, certo? Do critério 1. Então, o meu critério 1, meu intervalo é esse aqui. Então, olha lá. Intervalo 1 é os meses, ponto e vírgula. Qual que é o critério desse intervalo? O mês de janeiro, correto? Então, meu primeiro critério é janeiro, ponto e vírgula. Agora, ela pede o quê? O intervalo 2. O meu intervalo 2 é a descrição, certo? E qual que é o meu critério para descrição? Eu quero saber o que? Fim de semana. Então, eu quero saber quanto que eu gastei com os finais de semana em janeiro. E agora eu fecho parênteses. Então, vamos repassar aqui, ó. Soma 6, intervalo de soma, certo? Então, intervalo de soma são os valores. Depois, intervalo 1. Então, meu intervalo 1 são os meses. E o que eu quero achar dentro dos meses? O critério 1, que é janeiro, B2, tá vendo aqui? Depois eu tenho meu intervalo 2, que é descrição. Tá aqui, descrição. E dentro do intervalo 2, o que eu quero achar? Fim de semana, certo? Vamos dar o Enter, vamos ver o resultado. Então, deu 150. Então, vamos pegar aqui, ó, no mês de janeiro. Eu tenho fim de semana aqui e fim de semana aqui. Então, 50 mais 100, 150 reais. Então, quer dizer que no mês de janeiro, eu gastei com finais de semana 150 reais, ok? Então, essa aí já é uma outra função, né? Seguida, mas a mesma lógica da função soma-C, desculpa. Só que a soma-C você consegue colocar mais de um critério. Aqui a gente colocou o critério janeiro, aqui fevereiro e aqui final de semana. Aqui a gente já colocou janeiro e final de semana. Então você consegue aí especificar 2 critérios ao mesmo tempo. Legal, né? Show de bola. Então, se você gostou dessa videoaula, já deixa o seu joinha. Se tiver alguma dúvida, pode deixar logo abaixo aí nos comentários. Deixei aqui também um link para um e-book totalmente gratuito. 20 funções incríveis do Excel. E lembrando que se você está fortemente determinado a aprender a utilizar a ferramenta Excel, aqui embaixo também tem um link para o meu treinamento Excel Dominante. É um treinamento do 0 ao avançado. Você vai aprender Excel aí no conforto da sua casa, passo a passo, ok? Então, até a próxima aula. Forte abraço. Tchau, tchau.